Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, né? Esse edital está em fase de finalização e hoje quem vai conversar comigo para falar que aspectos estão sendo modificados é o secretário extraordinário de parcerias, Bruno Vanuzzi. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje, secretário. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os espectadores. Tudo bem? Tudo certo. Secretário, o que está sendo modificado nesse edital que deve já ser publicado na próxima terça-feira? Bom, o nosso edital é um trabalho de construção já bastante longo. As comunidades no entorno da 287 vêm acompanhando esse assunto, talvez desde 2018. E agora todo o trabalho que foi feito, todos os diálogos com órgãos de controle estão desaguando na publicação do edital finalmente. Nós temos um contrato que vai tratar de 204 quilômetros de rodovia, que começa na Tabaí, na junção da Via Sul, da RIS, ali na 386, e vai até a base aérea de Santa Maria, Gabriela. Como o senhor falou, né, secretário, é um trecho bem amplo, um dos principais acessos à capital gaúcha. Exato, são 204 quilômetros, e com isso nós vamos ter em alguns anos já uma condição de trafegabilidade muito melhor. É uma rodovia que é administrada em grande parte, 130 quilômetros, pela EGR, onde já tem 2 pedágios, e nós temos mais 70 e poucos quilômetros sob a gestão do próprio DAER. Então agora nós vamos fazer uma única concessão. Essa concessão começa ali na Tabaí e vai até a base aérea de Santa Maria. O que deve prever esse novo edital? O senhor falou ali dos pedágios, né? São mais 3 pedágios, nós já temos 2 e 5 é o total. Então, para quem é da região de Cachoeira do Sul, nós teremos um pedágio a mais próximo a Taquari. Esses pedágios, cada um fica em torno de 40 quilômetros um do outro. Então, nós imaginamos uma rodovia de 200 quilômetros, são 5 pedágios, 40 quilômetros para cada um. O objetivo de nós termos mais pedágios é que nós tenhamos uma maior justiça tarifária. Quando se coloca poucas praças de pedágio numa rodovia, acaba que quem mora perto daquela praça de pedágio, ou quem tem que passar com mais frequência por aquela praça, acaba sustentando toda a rodovia, inclusive para aqueles que usam a rodovia, mas não passam perto da praça. Então, a tendência é nós termos valores de pedágio mais baixos até do que nós temos hoje praticados. A nossa expectativa é essa, mas em um número maior de praças. Então, com isso, a rodovia inteira terá obras desde o início da concessão, e nós teremos uma recuperação imediata da rodovia. Qual é que é o prazo legal para o início da duplicação? O projeto trabalha principalmente com etapas de contrato. A primeira etapa do contrato são os chamados trabalhos iniciais. E nos trabalhos iniciais é feita a recuperação integral da rodovia. Não tem um objetivo de fazer nenhuma duplicação, mas é a implantação dos acostamentos, por exemplo, que nós sabemos que tem vários trechos que o acostamento está abandonado há muito tempo, a eliminação total de panelas, de buracos, a recuperação da sinalização, implantação de olho de gato, a pintura na faixa de rolamento, a sinalização vertical também, que são as placas, tudo isso ser recuperado para que a rodovia esteja 100% em condições. Esses são os trabalhos iniciais. Passados os trabalhos iniciais, aí sim nós começamos com os trabalhos de duplicação, que, por exemplo, nos anos iniciais, nos anos 3 e 4, estão focados principalmente nos trechos urbanos. Então, nós teremos no ano 3, duplicação em Itabaí e em Santa Cruz do Sul, que vai até Veracruz, mais ou menos. Depois, no ano 4, nós temos a duplicação dos trechos urbanos de Candelária, Novos Cabrais, Paraíso do Sul e o entorno de Santa Maria. Nesse período dos anos 13 e 4, também acontecem obras muito importantes entre Novos Cabrais e Santa Maria. Lá, que é um trecho de 70 quilômetros, nós teremos em torno de 7 quilômetros de terceiras faixas. Então, ali nós teremos 2 rótulas novas, já antecipadas, rótulas que só deveriam acontecer quando da duplicação, que vai ser um pouco mais adiante, e terceiras faixas em 10% daquele trecho. E a partir do ano 4, quando terminam as duplicações dos trechos urbanos, começam as duplicações dos trechos rurais. Até o ano 6, nós vamos ter a duplicação integral até Santa Cruz do Sul. Entre o ano 6 e o ano 8, a duplicação avança até Candelária. Então, no fim do ano 8, nós já temos até Candelária duplicada integralmente a rodovia, o que já dá mais de 50% da estrada. E depois, no ano 9, nós temos a duplicação até Novos Cabrais, que aí é a conexão com a 153 que leva até a Cachoeira do Sul. Então, nossa expectativa é que dentro deste período
nós tenhamos a duplicação de 2/3 da rodovia, sendo que o trecho que vai de Novos Cabrais a Santa Maria já larga com terceiras faixas, já tem benefícios desde o início, e terá a duplicação quando houver um gatilho volumétrico. O que é o gatilho volumétrico? É quando as praças de pedágio 4 e 5, ali próximo de Novos Cabrais, na divisa de Novos Cabrais e Paraíso do Sul, é a praça de pedágio 4. E a praça de pedágio 5 fica 15 quilômetros em direção a Porto Alegre de Santa Maria, 15 a 16 quilômetros. Quando essas duas praças de pedágio atingirem um volume de 18 mil eixos equivalentes, não são 18 mil veículos, dá em torno de 10 mil veículos, aí nós teremos a duplicação dessa última perna que vai de Novos Cabrais até Santa Maria. E tudo isso deve ser concluído até 2039. 2039 é a data máxima em que deve acontecer o gatilho. Se o gatilho que vai de Novos Cabrais a Santa Maria não acontecer até 2039, vai ter a duplicação de qualquer jeito naquele ano. Então, é o que acontecer primeiro, ou 2039, ou o volume de 11 mil veículos passantes por dia naquelas duas praças de pedágio. Tudo depende também do desempenho da nossa economia, tudo depende de como a economia da região se comporta. As rodovias devem ser duplicadas conforme haja a necessidade. Claro que todos nós gostaríamos que todas as rodovias fossem integralmente duplicadas, mas isso custa muito dinheiro e esse dinheiro ou sai dos impostos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para a segurança, ou saem do pedágio. Nenhuma das duas alternativas está sobrando dinheiro, então a gente não pode desperdiçar os recursos públicos que são escassos. Então, essa duplicação acaba acontecendo quando realmente tiver necessidade. Mas para que as pessoas, para os moradores e usuários da rodovia entre Novos Cabrais e Santa Maria não se sintam de forma alguma esquecidos, logo no início da concessão rodoviária vamos ter muitos trechos em terceira faixa. E nós fizemos um estudo muito aprofundado junto com a Polícia Rodoviária Estadual e nós identificamos todos os locais onde tem acidentes nesse trecho. Então nós priorizamos a segurança, nós identificamos as chamadas rampas críticas, que é onde os caminhões acabam desacelerando e acabam formando fila. Nós fizemos um trabalho muito técnico, um trabalho muito científico de análise da rodovia e nós temos certeza que em torno de 4 a 5 anos vai ter uma melhora muito grande para quem mora em Santa Maria, nesse trecho entre Santa Maria e Itabaí, e com certeza vai ser o caminho preferencial de quem se dirige ao centro do estado. Secretário, o senhor falou da questão dos lotes, dos trechos, né? A gente sabe que é muita obra, né, que deve acontecer nos próximos anos. O edital, ele permite que uma única empresa assuma a concessão e acabe terceirizando esses trechos por lotes? Veja bem, a concessão é apenas uma e é uma empresa que é responsável. A execução na ponta, de quem é a retroescavadeira que está na ponta, isso é o que menos interessa para o usuário. Como, aliás, hoje já é assim, né? Quando nós temos uma obra do DAER ou uma obra da EGR, nenhuma retroescavadeira ou máquina de fresagem ou betoneira ou máquina de elaborar o cimento, nenhuma delas é do DAER. O DAER não tem equipamentos, a própria EGR também não tem equipamentos. Tudo são executados por empresas. E isso é natural que seja assim, né? Porque nós sabemos que existe muita capacidade ociosa. Um equipamento que é necessário em um determinado momento pode não ser necessário no outro. Então, o que é mais eficiente e o que retorna uma tarifa mais barata para o usuário é termos, sim, essa flexibilidade. Isso é totalmente normal nos negócios, isso é normal numa empresa privada, isso é normal num setor público. O DINIT, quando faz uma obra, o próprio Exército, que agora está em moda falar que o Exército faz obra, o Exército subcontrata tudo. O Exército não tem máquina de fazer asfalto, não tem a máquina de fazer a fresagem, ainda que às vezes apareçam adesivados os maquinários, aqueles maquinários muitas vezes são privados, porque afinal de contas o Exército não vai ficar com máquinas paradas no seu canteiro, no seu QG, esperando surgir uma obra. Então, são recursos que são ativados, que são recrutados no momento em que há realmente a necessidade. E isso vale para a obra pública ou para a obra de concessionárias. Nós temos uma experiência muito positiva no estado do Rio Grande do Sul com a Freeway. Freeway foi uma concessão durante mais de 20 anos, a chamada Concepa, e agora nós temos a RIS Via Sul, que foi uma segunda licitação, e ali também o que acontece é existir uma empresa que tem que apresentar uma solidez financeira muito grande, tem que apresentar uma capacidade de gestão muito grande, uma capacidade de planejamento e de engenharia, que faz a arrecadação dos pedágios,
faz a própria alavancagem financeira, ou seja, ela assume compromissos financeiros altíssimos e se responsabiliza por coletar financiamentos, ela se endivida e faz as obras na frente e vai coletando depois os pedágios para pagar essa dívida. Então, essa é uma prática muito comum e é esperado que assim seja. Prática essa que a gente conhece, né? Motoristas, usuários de todo o país, afinal de contas, a 290 está em um dilema assim há longos anos aqui pertinho de Cachoeira do Sul. O senhor também deve saber desse exemplo. Sim, nós acompanhamos a BR-290, também passará por um processo de concessão nos próximos anos. Acho que é de conhecimento da comunidade de que a BR-290 está enquadrada no PPI do governo federal, Programa de Parcerias de Investimentos, e hoje é um dos projetos que será objeto de concessão nos próximos anos. Secretário, antes da gente encerrar, então, esse edital deve ser publicado na terça-feira, né? A gente falou em alguns aspectos que serão exigidos nele, mas então os motoristas já têm que estar cientes que a partir do ano que vem obras devem acontecer na RSC 287. Sem dúvida alguma, nós temos uma expectativa muito boa. Nós sabemos que pagar pedágio não é uma coisa que as pessoas gostam, mas também ninguém gosta de uma estrada em más condições e as pessoas merecem uma estrada de boa qualidade e com muita segurança. Nossa expectativa é de que haja em torno de junho o início da gestão da rodovia pela empresa vencedora. Nós imaginamos que ocorrerá provavelmente dia 18 de dezembro o leilão, e depois nós temos em torno de 60 dias, que são os trâmites prévios à assinatura do contrato, em que tem que ser constituída a empresa, a sociedade de propósito específico, passando os 60 dias a assinatura do contrato, e aí em torno de 90 dias, que é o prazo de transferência operacional, que se chama assunção do sistema rodoviário. Então, com isso, em torno de maio, junho, no máximo julho, nós já teremos o início da recuperação da rodovia. Tá certo, então torcemos para que tudo isso logo saia do papel, né? E realmente os motoristas sejam beneficiados, tenham aí uma rodovia segura para trafegar. Secretário, agradeço a tua participação aqui no NT Sul, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela, um grande abraço a todos da região central do estado, o povo de Cachoeira do Sul, grande abraço e estamos aqui à disposição. Tá certo, então, Daniel, essa foi a participação do secretário extraordinário de parcerias, né, Bruno Vanuzzi, ele que falou do edital da concessão para a duplicação da RSC 287. Eu volto contigo.